Infecções fúngicas ou infecções por bactérias. Aqui temos dois tipos de infecções e elas são diferentes. Quando a gente visualiza uma unha, a gente consegue perceber essa diferença entre as duas, mesmo que a gente não seja médica, né? É possível perceber que as unhas com fungos, normalmente elas ficam esbranquiçadas, ficam ocas e ficam mais espessas. A lâmina da unha fica mais grossa. Isso normalmente acontece porque os micro-organismos se alimentam da queratina da unha, causando essas escamações e dando essa impressão de lâmina mais grossa. Essa infecção, né, por fungos, normalmente não fica verde como a infecção por bactérias. Muitas nail designers e manicures, quando veem uma unha verde, acham que é fungo, mas normalmente essa é uma bactéria chamada Pseudomonas. Mas sim, antes de mais nada, nós como nail designers não podemos diagnosticar e não podemos indicar medicação quando a unha da cliente está doente. Nós trabalhamos apenas com a prevenção, ou seja, esterilização dos materiais, troca de luva de procedimento para procedimento e nunca, em momento nenhum, a gente alonga unhas doentes. Ou seja, se alguém vem para você com a unha doente, inflamada, machucada ou com qualquer uma alteração na lâmina que você visivelmente perceba que essa unha não está saudável, a gente não alonga, tá bom? Porque isso pode piorar a situação da unha, isso pode contaminar os materiais que você usa de uso compartilhado. É importante frisar que tem algumas coisas que a gente não consegue esterilizar, como os pincéis de gel. Você passa o pincel na unha de uma cliente e você passa o mesmo pincel dentro do gel e na unha das próximas clientes. E a gente não esteriliza pincel, certo? Então, a gente não alonga esse tipo de unhas. E sim, se ocorrer de você alongar uma unha que estava aparentemente saudável e essa unha depois apresentar alguma alteração, a gente precisa remover o alongamento e indicar que essa cliente procure um tratamento, ou com uma dermatologista, ou com uma podóloga, que são profissionais que vão conseguir auxiliar e ajudar essa cliente. A gente não deve indicar nenhuma medicação caseira, pois a gente não consegue realmente distinguir qual doença exatamente tem na unha, ou qual o período de tratamento, ou qual o melhor remédio para aquele estágio em que a doença está. Uma vez que, se essa doença toma conta da unha toda e chega na matriz ungueal, essa unha pode ter danos irreversíveis. Nunca mais essa unha vai nascer saudável, normal. Então, é importante que antes que isso ocorra, ou seja, que antes que chegue na matriz ungueal, ela procure realmente tratamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre as pseudomonas, né, que é a síndrome da unha esverdeada. Como está nessa imagem aqui que você pode perceber, a síndrome da unha esverdeada, ela começa com um amarelo clarinho, depois pode ficar um verde e até quase preto. Isso é estágios da doença na unha, tá? Nos alongamentos de unha, isso pode ocorrer quando há um descolamento entre o gel e a lâmina da unha e ali fica entrando água. As pseudomonas, elas adoram ambientes úmidos e quentes, tá? Então, é por isso que quando há um descolamento do gel, é importante de imediato a cliente retornar para poder fazer a remoção daquela parte descolada e aplicar de novo o produto, certo? Então, quando a gente é iniciante, a gente às vezes não consegue entregar um trabalho, né, que tenha durabilidade. Por exemplo, você está treinando, é importante você fazer manutenções antes de 30 dias, porque provavelmente por não executar a técnica muito bem ainda, você vai ter problemas com o descolamento. É importante você ver exatamente como fazer a preparação, como fazer a aplicação do gel sem encostar na cutícula e como fazer um bom nivelamento desse gel para evitar descolamentos. Apesar de que, mesmo quando a gente faz o melhor trabalho possível, os descolamentos do gel na unha natural, eles também podem ocorrer por impacto, né? A cliente bater a unha muito forte e aquele gel começar um descolamento. É importante você informar para a cliente que se ela perceber que descolou alguma coisa, ela precisa voltar para poder fazer a manutenção, tá? Ela não pode ter um descolamento na unha e ficar 30 dias com esse descolamento, porque isso vai entrar água, se ela for uma dona de casa, principalmente. As pseudomonas, né, elas são bactérias comuns encontradas na natureza, na água, no solo, nos animais, nas plantas. Então, o contato com ela é fácil e ela só precisa de um ambiente quentinho e escuro para ela crescer, né?
Agora, uma coisa interessante. Quando ela fica muito escura, quando ela atinge uma grande parte da unha, ou quando a unha fica oca, você precisa indicar que a cliente faça um tratamento. Você vai precisar tirar todo o alongamento dela e ela vai precisar fazer um tratamento com a dermatologista, com a podóloga. Porém, se essa cor esverdeada for só na superfície da unha e não tiver atingido camadas mais profundas, essa cor esverdeada não tiver na área da cutícula, se essa unha não estiver oca, se você perceber que está só na superfície da unha, por exemplo, às vezes a cliente vem para manutenção, tinha ocorrido um descolamento e aí ficou entrando água e ficou verde aquela região. Quando você faz o lixamento, que você tira aquele gel que estava descolado, você percebe que a lâmina está escura, né? Está verde, amarelada. Se for só na superfície, você pode lixar ali aquela região, fazer a sua preparação, né, normal, como de costume, e aplicar o gel de novo em cima, que essa área esverdeada ou amarelada, ela vai saindo com o crescimento. Mas por que que isso acontece? Porque as pseudomonas, elas precisam de um ambiente úmido e escuro para poder crescer, para poder viver, né? Então, se você lixa a superfície, coloca o gel e catalisa esse gel, não vai ter umidade mais ali embaixo. Então, aquilo não vai crescer, não vai para frente. O problema é quando essa cor esverdeada, ela já está muito profunda, ou ela já atingiu a parte da matriz, da área da cutícula, da lúnula, ou ela já está por baixo da lâmina, ou seja, ela já atingiu camadas profundas, chegando ali na parte mais profunda da unha, causando até uma onicólise, que é um descolamento da lâmina do leito, né? Ficou oca ali, ou estava verde e bateu, ficou oca, enfim. Quando está assim mais grave, não é indicado continuar com as manutenções, é indicado realmente tirar e procurar um tratamento. Agora, quando é só na superfície, com toda certeza, quando você faz a manutenção, vai haver o crescimento e aquilo vai saindo e não vai ter problema nenhum. Um ponto importante é que, quando você faz manutenção nessa unha, você precisa ter um cuidado redobrado para você não passar isso para outras clientes, tá? A gente lembra que é uma infecção por bactéria e que essa bactéria, ela passa para outras pessoas. Então, quando você faz, por exemplo, a limpeza, quando você está lixando, a broca que você usou, você precisa esterilizar. A mesa, você precisa limpar toda antes de atender outra cliente. E quando você for usar os preparadores químicos, desidratador, primer ou primer ácido, é importante você pegar esse produto com um pincelzinho, com alguma coisa que você consiga descartar, com um cotonete, com alguma coisa que você consiga pegar, pingar na unha e descartar, tá?